Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Janaína, para quem não me conhece, e hoje eu estou aqui para cumprir o que eu prometi no vídeo anterior, que seria contar para vocês o motivo do qual a minha vida mudou da noite para o dia, ou seja, eu vou contar detalhes por detalhe de como aconteceu, né, e o porquê que aconteceu. Mas antes de eu começar a contar, eu peço que vocês se inscrevam no canal, me dê um like para me ajudar e compartilhe com seus amigos, familiares, colegas, para que possam as pessoas, através de alguma coisa que eu estou passando para vocês, alguém será ajudado. Alguém que tiver dúvidas, talvez está passando por alguma situação e não tem nem ideia do que é. E talvez que eu vou contar, a minha experiência que eu vou contar pode ajudar muita gente. E eu também quero pedir para vocês que comentem se tiverem alguma dúvida, se quiser perguntar alguma coisa, pode comentar abaixo que eu vou responder para vocês depois. E outra coisa, eu vou, para quem tiver mais interesse, assim, mais dúvidas e gostaria de pesquisar mais sobre essa síndrome, eu vou deixar logo abaixo também um vídeo, um artigo contando um pouquinho mais, deixando mais detalhes, tá ok? Então vamos lá. Como eu havia dito, em 2008 eu tinha 16 anos. Eu não tinha nada antes de acontecer, eu era uma pessoa normal, independente, fazia de tudo, era saudável, não tinha problema nenhum de saúde. E naqueles dias era a campanha da vacina amarela e eu fui tomar minha vacina. Como a minha carteirinha sempre foi em dia, sempre foi certinha, então também já aproveitei e fui tomar a vacina da febre amarela. Eu sei que é complicado, mas ela foi aplicada errada, né? E aparentemente ela estava vencida. Mas isso só os médicos mesmo que podem dizer que eles têm certeza. E então eu fui para minha casa e quando foi mais tarde um pouco, porque a hora que eu tomei a vacina era depois do almoço, em torno de 1 hora mais ou menos. Quando eu fui para casa fiquei um pouco, tava eu e uma amiga minha, aí fiquei um pouco lá, aí de repente eu comecei a passar mal. Começou a me dar vômito, diarreia e começou a me dar febre. De repente, daquela hora até a noite só foi piorando, a febre, o vômito, a diarreia. E quando foi mais à noite, eu comecei a sentir dor nas costas. Então, eu fiquei enrolando, né, 16 anos, pessoas na adolescência é aborrecente, né, sempre acha que sabe de tudo. Então, eu não quis ir no hospital para saber o que era. E então, no outro dia, fui andando assim, de repente eu sentia uns falsejos na perna. Parecia que a minha perna ia dobrar de uma vez. Aí isso ficou em torno de 1 semana. Que eu fui dormir, a minha mãe trabalhava um pouquinho distante de casa. E ela
morava só eu e ela. E como ela ia de bicicleta, né? E tá. Eu fui levantar da cama pra mim fazer, não lembro o que eu ia fazer, se ia ao banheiro, sei lá. Fui levantar da cama e não dei conta, eu caí. No que eu caí, eu fui tentar levantar pra voltar pra cama, não consegui, não tinha forças. Liguei pra minha mãe, a minha mãe chegou em casa muito rápido. Aí eu falar pra ela que parecia que ela tinha vindo num foguete, de tão rápido. E ela, assim, colocou eu de volta na cama e aí foi nos preparar para ir no médico. Mas, a partir do momento que ela me colocou na cama, depois dessa parte eu não lembro de mais nada. Eu só lembro, eu sei, assim, as situações, porque me contam. Minha mãe me conta, meu pai me contava, minhas tias, meus tios, minhas amigas que convivem comigo, conviveram e convivem comigo até hoje, graças a Deus, elas não me abandonaram. Então, assim, é isso. E até hoje, quando alguém lembra de alguma coisa, eles falam pra mim. Então, nessa parte, a minha mãe me levantou, né? Me levou ao banheiro pra me dar um banho pra me levar no hospital. Aí, ela me deu um banho e tal, e ela fala que eu fiquei igual uma boneca mole, uma boneca de pano, que eu fiquei molinha assim, não conseguia segurar, ela me segurava na parede, assim, pra conseguir me dar banho, não dava certo. E tá. Aí fomos, acabamos indo num posto que tinha próximo de casa, né, que tinha um médico, um posto de saúde, tinha um médico atendendo lá. Aí nós passamos lá. Esse médico olhou pra minha mãe, olhou pra mim, eu creio porque ele nunca tinha visto essa situação, né, sei lá. Ele falou pra minha mãe que não precisava se preocupar, que aquilo ali era a mãe de filha mimada. Que a minha mãe me mimava muito e eu tava fazendo drama de alguma coisa. A minha mãe sabe como eu sou, ela me conhece. Então, ela falou, não, não é isso. Aí, ela também, como trabalha há muito tempo no hospital, né, enfermeira e, aliás, técnica de enfermagem, então ela sabia que aquilo não era normal. Então ela me levou para o hospital da nossa cidade mesmo. Chegando lá no hospital, ela tinha médicos de plantão, eles me colocaram de observação até tentar ter uma base do que estava acontecendo, porque eles não tinham a mínima ideia do que estava acontecendo. Então, eles me deixaram lá de observação e a minha mãe e minhas amigas ficaram lá comigo, no quarto. E assim, elas dizem que eu parecia uma maluca, porque diz que eu ficava toda hora pedindo para levantar, pedindo para sentar, pedindo para ir ao banheiro, toda hora pedia água e chegava água, não queria água. Eu fiquei bem maluquinha mesmo, não sabia o que queria e ficava chacoalhando a cabeça assim o tempo todo. Então foi bem estranho e ninguém conseguiu saber nada. Aí os médicos foram e mandou eu para casa. Chegando em casa, meu pai colocou eu deitada no sofá e foi embora. E logo eu fui pedir algo para minha mãe, que eu não lembro o que é.
E eu senti que meus braços não tinham força também, porque até então eram minhas pernas. Aí meus braços também estavam sem força, minhas mãos não conseguia mexer. Aí eu chamei minha mãe, falei: mãe, eu não tô conseguindo mexer os braços. Aí ela desesperou. Aí já ligou para conseguir um carro para levar eu na cidade vizinha, cidade de Dourados, que tem um hospital universitário muito grande. Mas para ir de início eu tive que ir num outro hospital, que antes era Hospital do Trauma. Agora o nome dele é Hospital da Vida. Chegando lá, eles me deixaram de observação e logo me encaminhou para o evangélico, que é outro hospital, para colher o líquor da espinha. O nome desse exame eu não sei, eu não me recordo, mas ele colhe o líquor da espinha para tirar, para saber lá o que está acontecendo, né? E aí eu fiz o exame e voltei pro Hospital do Trauma. Chegando lá, fiquei um pouco e de repente a minha mãe disse que eu comecei a ficar roxa e os aparelhos foram parando. E do nada eu parei tudo. Me deu uma primeira parada cardiorrespiratória. Aí imagina o que a minha mãe não passou, que junto comigo e a minha família. Aí foi uma correria danada por causa que não conseguia vaga de UTI para mim. E eu precisava dessa vaga em questão, tinha um prazo, senão eu não ia suportar. Eles conseguiram me entubar tudinho. E então, graças a Deus, eles conseguiram, com muito custo, conseguiram uma vaga na UTI do Hospital Universitário de Dourados. Fiquei, quase morei lá. Em torno de 4 meses eu fiquei lá. Aí lá eu estava toda entubada, né? Em coma, fiquei em coma. E passou os dias que tinha o prazo para tirar o tubo da boca. Como eu não reagia, eles tiveram que fazer uma traqueostomia para mim poder respirar. Aí, para respirar com oxigênio, tinha a ventilação. Primeiro ia ser a ventilação mecânica, um aparelho grande que fica um tubão assim, que é o mesmo que parece da boca e fica aqui. É horrível aquilo. Então, eles me entubaram e tá, colocou os negócios, tudinho, e foi indo. Aí passava dias, eu tava bem, passava dias, eu tava mal. A minha família já tava bem triste, a minha mãe, meu pai já tava tudo, como que eu posso dizer, tava perdendo a fé. Eu acho que é isso, perdendo as esperanças. Tive a segunda parada cardiorrespiratória e a coisa foi mais difícil. A esperança estava diminuindo cada vez mais. Minha mãe, meu pai, minha família, minhas amigas, todas orando por mim, pedindo a Deus que me curasse. E aí foi que eu voltei novamente do coma.
Fiquei mais uns dias. Aí precisei tomar uma dose de uma vacina chamada imunoglobulina, que ela, se eu não me falha a memória, ela vem de Cuba, bem longe, e ela era muito cara, aquela vacina. A minha mãe tinha colocado até a casa à venda, nossa casa pequena à venda, para poder comprar essa vacina para mim, porque se eu não tomasse eu ia morrer de vez. Aí, com Deus é maravilhoso, Ele colocou uma pessoa muito boa que nos ajudou e conseguimos a vacina. Tomei as doses, porque elas são divididas por doses. Tomei essas doses de medicamento e passou uns dias, a minha recuperação não estava mudando nada. Tava um dia mais ou menos, outro dia mais para menos, do que para mais, e assim ia. Quando pensando que não, me deu a terceira parada cardiorrespiratória. Os médicos chamaram minha família, o diretor da UTI, e falaram para eles que já estava tudo desligado, assim, que eu estava desligada, né? Que os aparelhos não estavam funcionando nenhum, que eles já tinham feito tudo que estava ao alcance deles e eu não voltava, eu não reagia. E então que queria autorização para poder desligar os aparelhos, porque segundo eles eu estava sofrendo e a família também estava sofrendo. Então a minha mãe não deixou, falou que não, que os médicos, tinha feito a parte deles, estava dando a palavra deles, mas que Deus, nosso Pai, não tinha dado a última palavra dele. Então ela foi correndo para uma capelinha que tem próximo ao UTI, fez a oração, minha família pedindo, orando, minhas amigas e todos que me conhecem. E de repente, com a graça de Deus, eu comecei a ter reação de morta. Eu estava morta. Deus me ressuscitou. Deus fez um milagre na minha vida e me deu mais uma chance de viver. Então, nem os médicos acreditaram. Até hoje, quando eu vejo um ou outro, às vezes quando eu vou para Dourados, eu vejo eles ficam super felizes. Ou às vezes eu tenho conhecidos que trabalham com médicos lá, às vezes perguntam de mim, eles não acreditam que eu tô viva, que eu tô bem. E então, depois dessa parada, os médicos se orgulharam, se emocionaram. E dali pra cá, o que aconteceu? Só vitória. Eu só fui recuperando. Meu primeiro movimento que voltou foi os ombros. Eu ficava assim com os ombros. Assim, ó, dá pra ver, né? E o diretor da UTI ficava super feliz. Chegava lá, Janaína, mexe os ombros. Pra quem não mexia nada, né? Então eu tava me recuperando. Apesar de estar usando oxigênio para mim respirar, porque eu não respirava sozinha, apesar
de não mexer mais nada, de ser dependente de tudo, né? É tudo, porque para comer, para beber, para tudo. Mas eu tava muito feliz que eu tava viva, que eu tava recuperando as minhas forças, os meus movimentos. Eu tinha fé que logo eu ia voltar a andar. Então, eu fui melhorando, aí me deram alta pro quarto, a enfermaria. Fui pro quarto, fiquei uns dias lá no quarto. Aí fui melhorando. E a equipe dos médicos que vieram, tantos médicos pra cá, pra descobrir o que eu tinha, foi descobrir quase quando eu tava indo embora já. O que era essa doença que veio do além, que me deixou, me trocou, sei lá, me atrapalhou toda a minha vida, que mudou a minha vida completamente e também mudou já de muitas pessoas que eu já fiquei sabendo. Esses médicos fizeram de tudo para descobrir o que era essa doença. E descobriram uma tal de síndrome de Guillain-Barré, uma doença que veio lá do além. Ninguém nunca tinha ouvido falar nisso. Então, como que eu ia ser curada logo, né? Que eu ia sair daquele lugar logo, porque eles não sabiam o que ia fazer meu tratamento. Mas graças a Deus descobriram, aí tomei essa imunoglobulina, aí fui recuperando, e aí os médicos me deram alta pra enfermaria. Fui pra enfermaria, fiquei mais uns dias na enfermaria, internada, né? E logo eles mandaram eu pra casa. Fiquei 5 dias em casa, mas toda entubada, assim, sabe, sem movimento ainda. Eu malemar conseguia mexer o dedo, eu não erguia a mão, o olho, eu mexia para comer, era muito difícil. Aí fiquei 5 dias em casa e voltei pro hospital para tomar outra dose dessa imunoglobulina. Por quê? Porque segundo os médicos, eu tinha 3 chances da decisão dessa vacina, dessa medicação. Como eu já tomei uma, né? Se eu tomasse a outra, eu tinha que escolher eu, minha mãe e meu pai. Se eu tomar, eu posso voltar meus movimentos mais rápido. Eu posso paralisar de uma vez, né? Ficar pelo resto da vida vegetando. E eu também tenho o risco de morrer. Então, tinha essas 3 chances. Mas entre 3, 2 é pior. E uma eu já estava conseguindo os meus movimentos e eu não quis tomar. A minha mãe e meu pai também não aceitou. Então eu não tomei, e aí eles fizeram umas medicação lá em mim para conferir se eu tava bem mesmo, e aí voltei para casa. Tem uma coisa que eu esqueci de falar para vocês. Quem chegou até aqui, eu agradeço. E
Se alguém tiver mais interesse para conhecer melhor sobre essa doença, essa síndrome de Guillain-Barré, eu vou deixar logo abaixo do meu vídeo um link de um vídeo de um médico neurologista explicando todinha, detalhe por detalhe, e também um artigo para você também ler para ter mais conhecimento. E também, se alguém quiser comentar, perguntar alguma coisa para mim, eu estou à disposição para responder a todos. E bom, e agora tem a parte da minha recuperação, depois que eu fui para casa, né? Só que o vídeo já tá longo, para não ficar cansativo, eu vou fazer um outro vídeo contando a minha recuperação, como foi a minha readaptação em casa, porque foi muito difícil. É muito difícil você ter que trocar tudo a sua rotina da noite pro dia, sem, como eu disse, sem ter opção. Então, eu quero pedir para vocês dar um like lá, curte lá o videozinho para me ajudar. Se inscreva no canal, porque eu tenho certeza que através da minha experiência e do meu conhecimento de coisas que eu aprendi, eu posso ajudar muitas outras pessoas. E não só com isso, o meu objetivo mesmo é ajudar aqueles que sofreram e tentam se reerguer. E como aconteceu comigo, eu me reergui, eu sou uma mulher muito feliz. Então eu quero ajudar você aí que está precisando de uma orientação, tirar uma dúvida ou algo assim. Então, é isso. E eu agradeço mais uma vez por vocês terem assistido esse vídeo até agora. Peço que compartilhem também, né? Para ser mais divulgado. E é isso, pessoal. Um grande beijo no coração e até logo.